Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o pastor Christian Abendrotti, seu pastor. Tá lembrado? Você prestou atenção semana passada naquilo que eu comecei falando para vocês? Vocês se lembram do tema que nós estamos abordando nessa nova série, nessa nova novela bíblica fantástica que nós temos apresentado para vocês? Pastor, você deve estar pensando, você está ficando doido, tá tudo escuro aí. Pois é, muitas vezes a nossa vida é como se nós estivéssemos num escuro total. Parece que nós estamos caminhando sozinhos, como diz a Bíblia, pelo vale da sombra da morte. Ai, que horror, pastor! Pois é. Algumas vezes na nossa vida sentimos um vazio tão grande no coração que parece que tudo está escuro, parece que Deus não faz sentido, parece que Deus não está presente, parece que Deus não se preocupa com a gente. E a pergunta que fica é: onde nós vamos? O que vamos fazer da nossa vida? Pastor, o senhor está falando de Jó. Então continua explicando para nós sobre Jó? Sim, eu quero continuar explicando, mas olhe para a cidade de Mauá. Eu acho linda a cidade de Mauá à noite. Ela é toda em morros, construída com prédios e casas, mas com bastante ladeiras, enfim. Eu acho muito bonita essas subidas e descidas de luzes. Quantas pessoas será que realmente pensam na vida de Jó ou na palavra de Deus relacionada a esse homem tão poderoso das Escrituras? Muitas vezes a nossa vida está, ou se parece, melhor dizendo, como a vida de Jó. Parece que estamos numa escuridão total. E como descobrir, como sair dessa escuridão? Eis um dos grandes segredos da palavra de Deus. Muito bem, e de repente aparece a luz. Nossa vida muitas vezes parece uma escuridão total. Assim como Jó havia perdido em um só dia quase todos os seus bens, quase tudo que ele possuía de servos, de escravos, de escravas. Jó havia talvez uma gola. Jó talvez estivesse muito perto, não somente de uma falência, mas mais do que tudo, perto de uma derrota total. Olha o que diz a Bíblia em Jó capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu o Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença de Deus e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida? Temos recebido o bem e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo seus 3 amigos o mal que tinha acontecido a Jó, chegaram cada um do seu lugar, Elifaz, Bildade, o suíta e Zofar, na Matita, e combinaram juntar-se para condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos, o reconhecendo, ergueram a voz, e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram, cada um rasgando o seu manto, lançando pó sobre o ar, sobre a cabeça. Sentaram-se com ele 7 dias e 7 noites, e nenhuma palavra era dita, coisa alguma, porque eles viam que a dor era muito grande. Você já viveu algo assim? A vida de Jó, como eu comecei esse vídeo, estava numa total escuridão. Ele havia perdido tudo. Mas agora parece que ficou pior, né? Tem um vídeo até engraçado do rapaz, né? Que ele diz assim: ah, tava tudo muito bom. Tava bom, quer dizer, tava ruim, tava mais ou menos. Não, tava bom, mas de repente, nossa, parece que piorou. Não sei se vocês já viram isso. Eu acho muito engraçado esse cara. Jó realmente fica numa vida agora lastimável, muito pior do que o começo. Porque para mim, pior do que perder todos os bens é perder a família. Ele perde todos os filhos e no mesmo dia sua esposa, e com razão, sua esposa, com razão de reclamar de Deus. Outro dia a gente vai falar mais disso, essa novela aqui é grande, hein? Vai mais algumas culturas gerais aí, tá bom?
porque é um livro maravilhoso. E a sua esposa, talvez com razão, reclama de Deus. Você não reclamaria? Pastor, mas eu reclamo. Seu pai ou mamãe não reclamaria? Talvez. Pastor, o senhor reclamaria? Sim. E eu já fiz isso várias vezes. Várias vezes. Uma vez eu estava passando por uma situação tão difícil financeira que eu cheguei em casa e não tinha quase o que comer. E aí a minha esposa chorava e dizia, Cris, a gente precisa encontrar uma solução para isso. É difícil passar por isso. Escuridão e luz são antagônicos. A Bíblia trata desse assunto, Jesus trata desse assunto. Mas eu quero trazer mais ainda da vida de Jó para vocês. Vamos continuar aqui. Lembra que no primeiro capítulo aconteceu a mesma coisa? Houve uma reunião em algum lugar do universo, que nós não sabemos onde é. Alguns dizem que é o céu, outros dizem que é em algum planeta, em algum lugar que Deus criou. Nós não sabemos ao certo onde é. Pode ser em qualquer lugar que seja, não importa. Mas Satanás chegou no meio dessa reunião como representante da Terra. E ele disse, olha, agora eu estou aqui para representar aquele planeta. Lá começou o pecado. Lá tem Adão e Eva. Lá tem um monte de gente que faz coisa errada. Eu represento aquele povo. E Deus olha para ele e diz, mas na terra eu tenho um homem que é fiel. Lá na terra eu tenho uma escola, ou várias escolas, né? Não só adventista, tá bom? Mas várias escolas cristãs, mas em especial a nossa, né? Vamos puxar o saco, vai. Que representam o meu nome. Mas lá eu tenho um homem, uma família. Lá eu tenho uma família no Zaira, lá no Itaparque, lá no centro, entendeu? Vocês entenderam agora, né? Que representam o meu nome. Eu tenho pessoas que me representam na terra. Ele escolheu Jó. E aí Satanás vem, mata todos os filhos e volta de novo para uma segunda reunião. Capítulo 2, a segunda reunião. E ele chega lá e diz assim, olha Deus, eu tô aqui de novo. E aí Deus olha para ele e fala assim, e aí? Você não falou para eu judiar de Jó sem causa? Pois é, você matou, destruiu tudo que ele tinha lá, matou todos os filhos e ele não falou nada. E agora, o que você tem a dizer? Aí Satanás fala assim, né, o acusador, lembra que eu expliquei semana passada? O acusador diz assim, mas é porque o Senhor não deixou eu tocar nele. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto dele e o Senhor vai ver se ele não blasfema da sua face. Para o consumir de graça. Rinam, falei semana passada, de graça. E aí então Satanás vai, toca em Jó e ele começa, diz a Bíblia, cheio de tumores, desde a cabeça até a planta do pé. A minha esposa trabalhou em hospital, já foi enfermeira, e ela lidou com uma pessoa com algumas doenças graves. Talvez você tenha já visto alguém da família assim, eu não sei, né? Eu espero que não. Mas é bem difícil entrar, por exemplo, em alguns quartos com algumas pessoas numa situação de doenças assim, bem pesadas, sabe? Que eu não vou dizer aqui, né? Mas é de cortar o coração. Imagina Jó naquela situação. Pastor, mas por que Deus fez isso com ele? Melhor dizendo, você deve estar se perguntando isso. Eu digo assim, por que Deus permitiu ele passar por isso? E essa vai ser a grande pergunta que muitos de vocês me fizeram, muitos pediram para falar de Jó, e outros pediram outros assuntos, como o grande conflito entre o bem e o mal, entender o Armagedon, entender várias coisas da palavra de Deus que vocês me pediram, e eu vou tentar explicar tudo isso através desse livro maravilhoso. Nós vamos falar de família, de amigos, de fé, de não desistir. E o final dessa história, o que acontece com o final dessa história? Jó morre? Jó fica vivo? Ele fica bem? Fica feliz? Ele consegue ter um encontro com Deus? Como que nós saímos dessas situações? Eu sei de uma coisa. Muitas vezes nossa vida parece começar na escuridão, como eu fiz no começo desse vídeo. Mas na verdade Deus aparece e manda a luz para nós, para iluminar a nossa cabeça, para iluminar o nosso coração e para dizer para nós, filho, eu te amo mais do que tudo nessa vida e é de graça. Ao final dessa história de Jó, eu espero ter mostrado para vocês que vale a pena amar esse Deus. O começo da história parece que não, né? A gente fica meio confuso, né? Poxa, mas Deus permitiu ele passar por tudo isso, por quê? Mas eu só posso explicar isso quando eu terminar as próximas culturas gerais dessa linda história de Jó. Que Deus te abençoe. Beijão no seu coração. Beijão do seu pastor. Até semana que vem. E aí na semana que vem já ao vivo faremos a nossa cultura geral em continuidade dessa história de Jó. Quero falar um pouco mais de amigo. Quero falar um pouco mais sobre você perseverar nas horas e nos momentos difíceis da vida. Deus te abençoe. Sucesso. Um bom descanso. Beijão no coração de vocês.
Gostaria de orar por vocês nesse momento. Senhor Deus, talvez eu esteja falando para algum aluno que se sinta como Jó, alguma aluna ou algum pai, alguma mãe, que no começo do vídeo possam estar se sentindo assim como eu estava no meio de uma escuridão total. Se tem alguém assim, Senhor, hoje eu quero pedir que o Senhor venha abençoar os nossos queridos alunos, os nossos queridos papais e mamães, tios, tias, avós, avós, que cuidam de muitos aqui, que o Senhor possa abençoar a vida deles. Nesse momento onde o mundo está numa pandemia, num escuro total, sem saber o que fazer, onde infelizmente muitos estão padecendo e morrendo, milhões e milhões de pessoas, eu peço que o Senhor continue abençoando aqueles que estão doentes, independente da religião, de qualquer hospital desse mundo, mas também que o Senhor em especial cuide das famílias dos nossos alunos aqui da escola. Venha abençoá-los, é o que eu te